Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você entender de renda variável. E aí você não vai ficar perdido. Galera, esta semana foi uma semana fantástica para a Bolsa, tá? Mais uma vez batemos o recorde, chegamos aos 197 mil pontos. E aí, como é que a gente vai se comportar? Como é que a gente vai fazer? Este é o nosso tema. Cuidado para você não cometer o erro de quê? Fica ligado que você vai aprender um pouco mais sobre renda variável. Mas antes, nós vamos soltar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Então, o panorama desta semana nós vamos dedicar a essa alta da Bolsa, tá? E eu vou explicar alguns motivos para vocês compreenderem por que nós chegamos nesse ponto. Tá bom, pessoal? E aí, vamos falar, começando, lógico, falando do Brasil, tá? Vamos falar o que aconteceu na semana para a gente bater essa alta, tá? E contrariando as expectativas do gráfico, né, contrariando as expectativas de alguns analistas, a Bolsa começou a subir e para a gente que está sempre de olho nas compras de médio e longo prazo, foi muito bom, tá? E quais foram os motivos pelos quais o Brasil subiu? Vamos lá. Primeiro, nós tivemos um acordo de cessar-fogo na guerra entre Estados Unidos e Irã, tá? Isso aí impulsionou o mercado global, tá? E, logicamente, o Brasil veio junto nessa onda, tá? Uma outra coisa que aconteceu também, que está acontecendo no cenário brasileiro, político-econômico, é que o mercado está começando a ficar otimista, tá? Com as pesquisas que estão saindo, aonde o atual presidente ele está perdendo voto, está tendo uma queda, tá? Está tendo uma queda nos seus votos e também está tendo um aumento da rejeição, tá? E os seus adversários estão começando a ganhar cenário. E aí o mercado ele já está com uma tendência, com um olhar para, como eu posso dizer, para a novidade, né? Mais inclinado para os candidatos da direita, e isso vai fazer com que o mercado fique mais otimista. Tá bom, pessoal? E também é lógico, né? A queda da Selic, mesmo que tenha sido 0,25, mas essa queda também favorece a Bolsa. Então, o meu panorama é o seguinte, esses 3 pontos fizeram com que a Bolsa tomasse um rumo adiante, rumo aos 197 mil pontos e, com certeza, vai chegar aos 200 mil pontos. Vamos olhar o gráfico para você ver? Vamos lá, Ibov, gráfico semanal, tá? Deu essa pancada, certo? Deu essa subida aqui, favoreceu a gente, né? Subiu mais 4%, isso é muito bom para a Bolsa. E as ações tiveram a sua lucratividade, tá? Eu vou mostrar algumas que a gente estava falando no grupo VIP, tá? Pessoal que pegou essas ações surfou um bom movimento e com certeza já está fazendo seu lucro e já foi até orientado a fazer realizações parciais, tá? Para quem não sabe, o grupo VIP é um grupo focado diretamente às entradas, saídas parciais do mercado financeiro. Então lá você não vai ficar perdendo tempo qual ação você vai comprar. Nós já fazemos as análises e nós colocamos lá no grupo para vocês ficarem inteirados, tá bom? Uma ação que a gente estava falando é BBAS3. Banco do Brasil, tá? Deu uma entrada aqui nessa região, certo? E começou a fazer um movimento de alta. Já deu parcial pra gente e o alvo tá lá em cima, tá? Vocês observarem, o alvo tá lá em cima para surfar todo esse movimento de alta. Já tínhamos previsto nessa região amarela que seria uma defesa compradora e aí Banco do Brasil não decepcionou, foi para cima, tá bom? Uma outra também que foi favorecida, SAMB4. Santander também deu uma favorecida pra gente. Nós pegamos ela pelo gráfico diário, tá? Deu uma boa entrada, ficou legal.
Já fizemos parcial nela e o nosso alvo está lá em cima, tá bom? Na casa dos 18,81, tá bom? Já vai ser um ponto de saída muito legal, tá bom? E uma outra, que é a queridinha do pessoal, CPFE3, tá? CPFL deu uma baita de uma entrada, tá? Nós havíamos falado nelas também no grupo VIP, já deu parcial e agora está indo para o nosso alvo nos 55, 53, 55, 54. Quem quiser segurar um pouquinho mais, eu sugiro segurar até essa região aqui dos 57, alguma coisinha, tá bom? Mas é uma ação excelente, uma ação de energia elétrica não decepciona e a gente está sempre de olho, tá? E como o mercado subiu muito, eu não tenho muitas opções de compra no momento, muito pelo contrário. Agora a gente já está de olho nas vendas, fazendo realizações dos nossos lucros, tá? Mais uma que ainda não subiu e eu estou olhando ela para médio e longo prazo é Suzano. SUSB 3. Suzano, tá? Deu uma queda. A gente estava com a expectativa que ela se mantivesse aqui nessa região dos 49, 50 reais, mas ela não fez isso. Muito pelo contrário, ela deu uma queda. Por que essa queda? Houve um rebaixamento nela de compra, tá? E o mercado não gostou disso, começou a fazer venda nela. Além disso, o dólar caindo bastante desfavorece as exportações. Então, Suzano está sofrendo com esse movimento, mas é nessa hora que a gente começa a tomar posição de compra. Então, nós continuamos otimistas. Suzano é uma boa empresa, tá? Uma empresa exportadora, tem uma boa rentabilidade ao longo dos anos, está sofrendo um pouquinho por conta do dólar e está sofrendo também porque ela fez um investimento de expansão. Então isso desfavorece ela nesse momento, mas é nessa hora que a gente começa a montar posições. Tá bom, pessoal? E aí, mercado brasileiro, é esse o panorama, tá? Vamos ter cuidado com as compras, e aí esse ponto, que é o ponto do meu vídeo de hoje, tá? É nessa hora que você não pode cometer o erro de quê? Sair comprando ações que já subiram demais, tá? É a hora que você tem que guardar o seu capital. Se você teve boas oportunidades, você está na hora de realizar os seus lucros, guardar esse dinheiro e esperar uma nova oportunidade, tá? Então, por favor, você que está lendo, está assistindo esse vídeo, não cometa o erro de sair comprando agora. Agora não é a oportunidade de você comprar, tá? Isso aí você tem que colocar na sua mente, tá? O tempo todo você tem que estar ligado que quando o mercado sobe, é a hora que a gente está vendendo. Quando o mercado cai, é a hora que a gente está comprando boas ações, boas empresas, que pagam bons dividendos, que tem um histórico de valorização muito bom ao longo do tempo, e aí a gente começa a comprar essas ações. Beleza, pessoal? Era esse o recado que eu queria falar para vocês de Brasil. Vamos falar agora de mercado americano. Como eu falei com vocês, o cessar-fogo favoreceu o mercado como um todo, a Bolsa Americana deu uma impulsionada, isso já era, assim, não era previsto, tá? Não vamos falar que a gente estava prevendo, mas a gente sabia desse risco que quando viesse um cessar-fogo, quando houvesse um acordo entre Estados Unidos e o Irã, isso iria favorecer o mercado como um todo. Tá bom, pessoal? E aí, eu estou observando aqui o mercado americano, vamos falar do S&P, beleza? Vamos lá? Tranquilo aqui, vou botar aqui para vocês o gráfico do S&P, o S&P 500 está aqui para você, tá? Ele veio, rompeu essa estrutura, tá? Tá subindo de novo. Graficamente, ele está dizendo para a gente que ele vai fazer uma correção, mas o mercado ele é soberano. O que ele é soberano? Ele faz o movimento que ele quiser, tá? Então aqui está dando que pode ser que ele venha cair e nos dá uma oportunidade de compra mais lá embaixo, tá? Como pode também simplesmente romper toda essa estrutura e ir para cima de novo, tá? E o que vai dizer se ele vai subir ou vai descer? São os movimentos que ele vai fazer ao longo desse período dessa semana. Tá bom, pessoal? E aí eu separei, mais uma vez, uma ação que a gente está de olho, que é Mercado Livre, Meli 34. Mercado Livre ainda está dentro desta região, não deu
uma reversão favorável, muito pelo contrário, está dizendo que vai continuar caindo, tá? Com esse candle aqui que está dizendo no gráfico semanal, ele está dizendo que não tem força para subir e é provável que ele venha a cair, tá? Mas aí a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Beleza, pessoal? O mercado americano não tem grandes coisas, tá? Eu citei essa daqui como exemplo para vocês e tem lá no nosso grupo VIP 2 ações que a gente já está em observação. Uma delas já deu entrada, tá? E é bom, né? É favorável para você que não tem tempo para entrar no mercado, participar do nosso grupo VIP por apenas R$ 39,00 por mês. Beleza, pessoal? Então aí agora vamos falando de criptomoeda. Mercado de cripto deu uma levantada, certo? Junto com até o próprio mercado em geral, ficou otimista, né? Podemos dizer assim, e começou a iniciar aquela reaçãozinha de compra. Tá bom, pessoal? E aí, vamos falar do Bitcoin, que é o clássico da galera, tá? Bitcoin, gráfico diário, continua dentro dessa região aqui, só que ele está se mantendo na parte de cima, na casa dos 71, 72 mil pontos. Nós já vínhamos falando de compras do Bitcoin desde o ponto ali que ele bateu 60 mil dólares. Então quem comprou nessa região ou ajustou o preço médio e está mais ou menos nessa região aí, ou já está fazendo seu lucro, tá bom? E aí lembrando que tanto a parte de criptomoeda quanto a parte de ações, nós devemos ter paciência. Renda variável é um jogo que você transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Aquela pessoa que aguarda, aquela pessoa que espera, aquela pessoa que sabe que o mercado oscila e ela usa essa oscilação ao seu favor, tá? Então o Bitcoin tá nesse movimento, tá? Não tenho grandes dicas para passar para vocês, a não ser se você quiser comprar Bitcoin pelo mercado brasileiro, que é BTC 11, já está dentro dessa região aqui verde que nós já havíamos falado, está se mantendo para cima e é provável que a gente vá buscar os topos para a gente valorizar bem o nosso capital. Tá bom, pessoal? Falando de capital, eu quero fazer um convite para você. Domingo que vem, tá? O Panorama do Chefe não será gravado, o Panorama do Chefe será ao vivo, tá? E nós vamos falar do quê? Nós vamos falar das oportunidades do mercado brasileiro, tá? E eu quero colocar para vocês o seguinte, eu quero compartilhar nessa live, tá? A minha visão de mercado e como eu olho as ações, tanto da parte gráfica, e a gente vai fazer uma pequena avaliação das empresas, tá? Então, nossa live do domingo, às 20 horas, é o mapa do valor, tá? Estratégia tática para 2026, tanto para médio quanto para longo prazo. Tá bom, pessoal? Então, ali eu vou compartilhar a minha visão, como eu vejo, tá, os ativos, como eu faço essa pesquisa, como eu faço esse estudo e como eu monitoro eles, tá? E no final dessa live eu terei uma promoção exclusiva para aquele pessoal que quer aprender o mercado financeiro de uma forma séria, de uma forma consistente, tá bom? Então você não pode perder. No dia 19 de abril, às 20 horas, nós vamos ter a nossa live, o Mapa de Valor. Tá bom, pessoal? Esse é o recado que eu vou passar para vocês, tá? Não percam essa live, vai ser muito importante. E eu quero que vocês entendam o seguinte: mercado financeiro, ele precisa de estratégia, ele precisa de gerenciamento de risco, ele precisa que a gente tenha a técnica necessária para fazer as operações de uma forma tranquila. E, com certeza, a nossa remuneração, a nossa recompensa, ela virá. Tá bom, pessoal? Se esse vídeo aqui fez sentido para você, compartilha ele com aquela pessoa que fala de mercado financeiro, tá? É importante para a gente ter esse conteúdo indo para outras pessoas. E o YouTube também vai compreender que este conteúdo ele é relevante. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, tá? Um forte abraço. Até domingo, 20 horas. E fiquem com Deus. Valeu!